Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live muito importante. Nós vamos falar de relacionamento. Podem ficar, podem entrar na live. Hoje vai ser muito bacana, por quê? Porque eu vou trazer pra você sinais de alerta nos relacionamentos. Mas não só aquele sinal de alerta ali que você vê muito nos conteúdos das redes sociais, não. Eu vou dividir o conteúdo de hoje, gente, em 3 partes. Aquele conteúdo, aqueles sinais de alertas para você que está conhecendo uma pessoa, o que você precisa observar nesse relacionamento. Para você que já está namorando essa pessoa, o que você precisa observar. E você que já está casado. Então fique na live porque eu preparei um conteúdo muito rico. Eu preparei um conteúdo que vai te ajudar bastante a identificar as famosas red flags, né? Aqueles sinais de alerta que aparecem nos relacionamentos, que muitas vezes a gente ignora, que muitas vezes a gente deixa passar, mas que lá na frente, quando a gente olha pra trás, a gente fala, cara, realmente, eu tinha ali todos os sinais e eu ignorei. Eu tive ali todos os sinais que me mostravam que aquilo ali não ia pra frente, que eu estava caindo num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, mas eu ignorei. Hoje essa live é justamente para poder tentar abrir os seus olhos, para que você possa analisar os sinais. Para que quando acontecer de você começar a conhecer uma pessoa, ou quando você estiver namorando uma pessoa, até mesmo casada, você reconhecer manipulações emocionais, você reconhecer comportamentos que são tóxicos, comportamentos que são abusivos, comportamentos que vão te adoecendo aos poucos mentalmente. E eu quero deixar vocês muito à vontade. Então, se você quiser falar, se você quiser comentar, se você quiser contar alguma coisa ou tirar uma dúvida, pode ficar à vontade, porque eu vou responder vocês, tá bom? Então, o tempo todo, quando você quiser comentar, quando você quiser falar algo, pode falar que eu vou respondendo vocês na medida que eu for vendo aqui, que eu for vendo vocês, que eu for vendo as mensagens, eu vou respondendo vocês. A nossa live, ela estava marcada ali para umas 19 horas, né? Mas eu quis começar um pouquinho antes, já vou adiantando o conteúdo aqui para vocês. Como eu falei, vão ser 3 partes, onde eu vou falar os sinais de alerta. E é muito bom que você tenha aí papel, caneta, porque, gente, muitos sinais de alerta são muito sutis. Sinais que você às vezes não observa, sinais que talvez você já normalizou na sua vida como algo normal de relacionamento, como todo relacionamento é assim, todo parceiro é assim, toda parceira é assim, e você acabou normalizando isso pra você. Então hoje nós vamos falar sobre cada sinal, eu vou mostrar pra você o que é saudável, o que não é saudável dentro de um relacionamento, e como que você pode reagir pra tornar o seu relacionamento saudável também. Vamos falando nos comentários, vocês já passaram por algum tipo de relacionamento que machucou, que foi tóxico, que foi abusivo, que de certa forma foi um relacionamento que te deixou machucado, que deixou traumas? Podem usar os comentários à vontade, viu, gente? Se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês quiserem perguntar, podem usar os comentários que eu vou estar interagindo com vocês, eu vou estar trazendo, respondendo vocês aqui na medida do possível que eu conseguir dentro da nossa live de hoje. Bom, vamos começar a falar de relacionamento, vamos começar a falar dos sinais de alerta. E como eu disse pra vocês, bem no início dessa live, quando eu comecei, que eu ia dividir essa live em 3 partes. Preste bastante atenção. Serão 3 partes que eu vou dividir essa live. Os sinais de alerta, quando você está conhecendo uma pessoa. Então, o que você precisa observar? O que você precisa ver? Quais são os sinais que mostram que esse relacionamento pode ser um relacionamento tóxico, um relacionamento que pode ser abusivo? Vou te falar, pega o papel e caneta. Vou falar também sobre os sinais de alerta em um relacionamento que você está namorando essa pessoa. Então vocês já estão juntos, vocês já estão vivendo. O que a gente pode observar para entender se esse relacionamento ele é abusivo ou não, ele é tóxico ou não? O que é um sinal de alerta dentro de um namoro? E o que é um sinal de alerta dentro de um casamento também, né? Porque não é porque a gente está casado, que aquele relacionamento ele pode ser saudável, aquele relacionamento pode ser um relacionamento tóxico e abusivo também, não é verdade? Então vamos começar. Primeiro ponto que eu gostaria de saber de vocês, vocês podem ficar à vontade para poder comentar o tempo todo e a gente pode conversar, é se você já viveu um relacionamento onde você olhou depois para ele e você observou que você acabou ignorando os sinais. Sinais que talvez, se você tivesse prestado atenção lá no início, você talvez não tinha se mantido ali. Sinais que depois quando você olhou e falou, nossa, aquilo estava acabando comigo, aquilo estava me matando dentro daquele relacionamento. Já aconteceu com vocês? Em algum momento, vocês
já participaram, já tiveram um relacionamento? Suzete tá na minha live, que linda, me mandou uma rosa. Obrigada, Suzete, que bom que você tá aqui também, viu? Me falem aqui nos comentários, vocês já passaram por um relacionamento com red flags? Red flags onde você percebeu e depois que, cara, os comportamentos não estavam normais, aquilo foi abusivo, aquilo estava acabando com o meu emocional. Vocês já conseguiram fazer essa análise de relacionamentos passados? As red flags, gente, muitas pessoas acabam normalizando, acabam aceitando e acabam ignorando esses sinais. Muitas vezes, essa questão de ignorar um sinal pode acontecer por aquele pensamento assim: ah, nem é tudo isso, eu que tô sendo chata. Ah, não, isso aqui é exagero da minha parte. A gente começa a se julgar, a se autocriticar, se autoanalisar, mas no ponto assim, não, isso aqui deve ser um exagero. A gente não confia na nossa própria percepção. E também tem um ponto que eu acredito que contribui para acabar ignorando os sinais, é o ponto de você tá querendo muito ser amada. Você tá querendo muito estar em um relacionamento? Você queria muito que aquilo desse certo, que fosse dessa vez, que finalmente aquela pessoa fosse a pessoa? E aí você acaba ignorando qualquer sinal que ela dá, porque você queria tanto que fosse ela. Você queria tanto que essa pessoa fizesse diferente das outras, que ela chegasse pra ficar. Então qualquer coisa que essa pessoa faz, você ignora. Você não quer ver. Você não quer enxergar muitas vezes a realidade que sempre esteve ali. Na medida que eu for falando pra vocês aqui os sinais de alerta dentro de um relacionamento, você vai perceber o quanto que muitos desses sinais talvez já estiveram ali, ó, na sua cara. Só que você não deu o olhar necessário, você não priorizou aquele sinal, você não parou aquele relacionamento pela vontade de ser amada, pela vontade de estar ali com aquela pessoa em um relacionamento, pela vontade de falar, não, dessa vez vai dar certo. Então, a gente começa a perceber o primeiro ponto, muito importante, mas que não é um sinal de alerta, hein? Mas que é o primeiro ponto muito importante, eu gostaria que você guardasse de reflexão. Muitas vezes, a sua vontade de ser amada é tão grande que você ignora os sinais. Que talvez, se você não tivesse querendo tanto ser amada, querendo tanto estar em um relacionamento, você não ignoraria. Pensa aí, você tá com fome, tá uns 3 dias sem comer. Muitos dias, muita fome. E aí eu vou e falo assim, ó, toma aqui um prato de arroz. Quem é paciente minha e tá na live, já ouviu muito esse exemplo que eu vou dar agora. A pessoa pega um prato de arroz e dá pra você. Você tá lá uns 3 dias sem comer. Aí dá só um prato de arroz puro. Prato de arroz puro. Sem uma carne, sem um ovo, sem nada. Você vai comer aquele prato de arroz como se fosse assim, ó, o prato mais gostoso do mundo. Vai ser aquele prato de arroz. Agora, se você tá bem alimentada, se você comeu, tomou café, almoçou, tomou café da tarde e eu te oferecer um prato de arroz puro, você vai aceitar? Não. Você vai falar assim, Graça, não, obrigada. Não tô muito com assim, não tô querendo, valeu. Prato de arroz não, tá de boa. Nada contra o arroz. Mas você conseguiu entender o que eu quero te mostrar? Você conseguiu perceber que pra quem tá com muita fome, qualquer prato de arroz serve? Dentro do relacionamento é a mesma coisa. Se você tá desesperado pra ser amado, se você tá desesperado pra não ser abandonado, qualquer prato de arroz, qualquer migalha, qualquer coisa que te oferecerem, vai se tornar um banquete. Vai se tornar o melhor amor do mundo, o melhor relacionamento do mundo. Então essa é a primeira reflexão que eu quero já deixar aí pra você. E indo para os nossos sinais de alerta, eu gostaria de começar falando, os sinais vão ser 3 blocos, já falei pra vocês, anotem aí, 3 blocos. Sinais de alerta quando eu tô conhecendo alguém, sinais de alerta quando estou namorando alguém e sinais de alerta quando estou casado com essa pessoa. Vamos falar sobre isso? Vamos começar sobre quando você acaba de conhecer alguém. Quais são os sinais de alerta? E aí me falem aqui nos comentários se você já viveu isso, se você já sabia que isso era um sinal de alerta, se você já observou isso no seu relacionamento com alguém, viu? Vamos lá. Quando você acaba de conhecer alguém, acho que o primeiro sinal de alerta, o sinal de alerta assim, mais gritante, da sireninha assim, mais tocando, é o sinal de alerta do Love Bomb. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre o Love Bomb. Sobre você acabou de conhecer uma pessoa e ela veio pra você com uma intensidade. Acabou de te conhecer. Acabou de ver você. Acabaram de, sabe? E a pessoa assim, ela já te ama. Ela já te fala que te ama. Ela faz declarações. Ela pensa em fazer viagens. Ela fala em te apresentar pros pais. Ela é completamente intensa.
ela te amou. Parece, sabe? Você fala, gente, como que pode? 3 dias que eu conheço essa pessoa e ela já fala que me ama, já quer me apresentar pros pais, já quer, sabe? Já quer planejar viagem, tá falando até em morar junto. Sabe o que é isso? Love bomb. A pessoa, ela vai te encher de amor e daqui a pouco ela vai sumir. Sem brincadeira, eu ouço muito isso nos consultórios de pacientes. Sofrendo por alguém que chegou, que se entregou ali, que se mostrou demais, que se mostrou uma pessoa super intensa e que desapareceu, que o interesse sumiu. Nós chamamos isso de love bombing. Uma frase típica de uma pessoa que está aplicando isso na outra é: nossa, eu nunca senti isso por ninguém. 3 dias que te conheceu. A pessoa mostra um comportamento intenso demais. E aí, hoje em dia, muita gente, por muito conteúdo, por muita coisa que a gente vê, quando você tá vivendo e tá sendo vítima de um love bomb, você pode se questionar assim: mas será que essa pessoa, ela tá fazendo love bombing comigo? Ou será que eu não tô sabendo receber? Ou será que eu me tornei uma pessoa fria demais? E aí vocês têm que parar e se autoanalisar. Autoanalisar a situação que tá acontecendo. Colocar os pés no chão para além da sua expectativa de ter um relacionamento. Não, calma, 3 dias é demais. Não, tá demais. Isso aqui tá estranho. Isso aqui não era pra estar nesse nível, não. O segundo ponto que eu trouxe pra você, o segundo sinal de alerta, quando você tá conhecendo alguém, é aquela pessoa que ela é inconsistente entre as palavras e as ações dela. Ela fala uma coisa, mas na hora que ela vai agir, é completamente diferente. Ela fala que um negócio, por exemplo, ela fica um dia inteiro presente com você e depois ela vai some 2, 3 dias, desaparece. Aquela intensidade vai toda junto com ela. Ela é uma pessoa que fala que quer um compromisso sério, mas ela nunca dá um ponto, assim, um passo ou uma demonstração que de fato isso vai se concretizar. Ela fala em futuro, ela fala em assumir, ela fala em casamento, mas ela nunca se move. E é muito bom falar que o período onde você está conhecendo alguém, ele não é só aquele momento que você conheceu. Enquanto vocês não assumiram nada, vocês estão se conhecendo, basicamente. E essa pessoa é uma pessoa que você percebe que o que ela fala uma coisa e faz outra. Não tem consistência. É muito incoerente. Ela fala uma coisa com você, você acredita naquilo que ela fala, ela demonstra aquilo quando está com você, porém, quando você passa 1 dia, 2, ela age de outra maneira. Ela fala que vai fazer uma coisa e não faz. Terceiro sinal de alerta quando você está conhecendo uma pessoa é aquela pessoa que eu tenho certeza que todo mundo aqui já conheceu uma pessoa dessa. Fala mal de todas as ex. Não tem exceção. Não teve uma ex dele que prestou. Todas as ex dele foi assim, terríveis. Todas as ex dele acabaram com a vida dele. Todas as ex dele fizeram ele sofrer demais. Sabe um motivo que a gente entende isso na psicanálise? Quando a pessoa conta uma história de coitado assim no relacionamento, que ele se coloca como um coitado que sofreu demais, a gente entende que ele está tentando ativar no outro um sistema de cuidador. Porque, nossa, eu sofri demais em todas as minhas relações, eu fui um coitado, eu fui traído, a mulher era louca, todas as minhas ex são loucas, me perseguiram, isso e aquilo. O que ela ativa no outro? Aquele pensamento, nossa, coitado, nossa, nunca foi amado, nossa, meu Deus, ele merecia tanto ser amado, vou tentar ser a melhor pessoa pra ele. Ele despertou isso em você. É bom, muito bom observar. Ai, Grazi, então toda pessoa que fala mal dos ex, ele é uma pessoa que eu deveria ficar longe, é uma pessoa que eu não deveria ter um relacionamento? Você precisa observar. Tem muitas pessoas que passaram por diversos relacionamentos que foram abusivos, que foram tóxicos, isso por um padrão da pessoa de se relacionar dessa forma. Só que a gente tem que perceber nesse discurso, sabe? Se ela consegue assumir pelo menos uma parcela da culpa do que aconteceu, uma responsabilidade daquilo que aconteceu. Poxa, meu ex, ele foi um safado, mas também eu fiz isso e aquilo. Ou se sempre ele é um coitado e a ex é louca. Entende? Tem que perceber porque é diferente. É diferente uma pessoa que conta um passado que foi ruim, que foi trágico,
E também atribui a ela mesma uma parcela de responsabilidade por aquilo que aconteceu. E é diferente de uma pessoa que sempre é a vítima. Uma pessoa que nunca tem a responsabilidade de nada daquilo que aconteceu com ela. Ela sempre foi a coitada, ela sempre foi a vítima, sempre foi a injustiçada. Todas as pessoas que ela encontrou na vida fizeram ela de trouxa. Tem que analisar essa história. Outro ponto, quarto sinal, né? Recapitulando aqui pra vocês, o primeiro sinal foi o love bomb, aquela pessoa que é intensa demais logo de início. O segundo sinal, aquela pessoa que é inconsistente entre as palavras e ações. O terceiro sinal, aquela pessoa que fala mal de todas as ex, que ela nunca tem nenhuma parcela de culpa nem nada na vida dela. E agora o quarto sinal, gente, de quando você tá conhecendo alguém, é aquela pessoa que ela desrespeita os seus pequenos limites desde o início. Você fala assim, ai, não vou fazer tal coisa, a pessoa insiste. Ai, não vou beber isso aqui, a pessoa coloca no seu copo. Todos os pequenos limites que você tenta colocar para aquela pessoa, ela ultrapassa. Sem exceção. Ela ironiza seus gostos. Ai, você fala, ai, gosto muito dessa música. Aí ela fala, ai, nossa, meu Deus, horrorosa essa música. Você fala, ai, gosto muito de ir em tal lugar. A pessoa fala, nossa, lá é horrorosa, a comida é péssima. Tá vendo? São coisas sutis, mas são sinais de alerta. Odeio gente assim. Pois é, eu também. Justamente que eu nem conseguiria continuar um relacionamento se tivesse essa pessoa do meu lado dessa forma. Mas a gente acaba ignorando quando a gente quer muito ter um relacionamento. Quando a gente quer muito estar ali, ser amado. Quando a gente quer muito que dessa vez seja verdade. Não é? Então, essa pessoa, ela começa a ultrapassar seus pequenos limites. Ai, hoje eu não vou sair de casa. Ai, vamos, para. Só você que não vai estar lá. Papapá, insiste até sair. Ai, não vou beber mais. Põe no seu copo. Ah, não quero isso. Sabe, a pessoa fica quebrando limites incessantemente um atrás do outro. Muito junto com esse ponto, que é o quarto sinal, nós vamos com o quinto sinal. Lembrando que aqui é quando você ainda está conhecendo a pessoa. O quinto sinal é aquela pessoa que ela começa a contar pequenas mentirinhas logo de início. A gente chama aqui de mentiras testes. Ela conta pequenas mentirinhas lá no início do relacionamento. Essas mentirinhas testes, sabe? Como pequenas mentiras que você vai pegando assim, parece mentirinha boba. Aí você pensa assim, ó, que você tá doida querendo, né, namorar, doida querendo um relacionamento, você pensa assim, ó, ele tá fazendo isso porque ele tá querendo me impressionar. Aí como ele quer me impressionar, ele fica contando essas pequenas mentirinhas. É por isso. Já percebeu como que a gente tende a romantizar a uma situação que não é pra ser romantizada quando a gente quer muito alguma coisa? Pois bem, a gente começa a romantizar tudo isso. E junto, essas mentirinhas, que são mentirinhas bobas logo nos primeiros dias do relacionamento, ela tá muito ligada com esse desrespeito dos pequenos limites. Sabe por quê? Porque isso aqui, tanto desrespeitar os seus limites pequenos desde o início do relacionamento, quanto contar pequenas mentiras, é para testar você e porque elas funcionam como um treino para vir grandes mentiras e para vir também grandes abusos de limite. No começo a pessoa começa uma mentirinha, um desrespeito de limitezinho, daqui a pouco é uma grande mentira, um super desrespeito de limite. Por quê? Porque ela foi te testando desde o início e foi levando a sua régua lá pra trás. Quando você vai ver, a pessoa é uma pessoa que mente pra você o tempo todo, que desrespeita você o tempo todo, e isso começou lá no começo, com as pequenas mentiras e os pequenos desrespeitos. E o nosso último sinal de quando você tá conhecendo uma pessoa, porque aí nós vamos passar para a parte do namoro e para a parte do casamento. Fica aí, tem mais coisa. O sexto sinal é o seguinte. O seu corpo, ele é basicamente um sistema de alerta. Se você começar a se observar, você vai perceber que o seu corpo te avisa de muita coisa. O seu corpo não te deixa sozinha, não. Ele traz sinais. E os sinais de que um relacionamento não está tranquilo, não está estável, de que tem alguma coisa errada, é quando você começa a sentir muita ansiedade. Uma ansiedade muito grande para esperar uma resposta da pessoa. Por exemplo, você manda um bom dia. Aí você fica doida, olhando pro telefone, ansiosa pra ver se a resposta vem, se não vem. Se a resposta não vem, meu Deus do céu. Aí quando a resposta vem, a dopamina vai lá em cima. Era o que você estava esperando. Aquela ansiedade, toda vez que você fala com a pessoa não te responde, o coração apertado, o coração acelerado, aquela sensação que o mundo tá quase acabando, ansiedade subindo. Outro sentimento muito comum também, que o corpo tá te avisando que esse relacionamento não tá legal, é quando você tem um sentimento de ter que ficar pisando em ovos com a pessoa.
Pode ser porque a pessoa às vezes ironiza seus gostos, como eu já trouxe. Ou pode ser porque você quer impressionar aquela pessoa, mas você sente que você não pode ser você. Porque se você for você, talvez você vai desagradar, ou talvez a pessoa falar uma coisa que você não vai gostar. Você se sente pisando em ovos o tempo todo. Isso aqui são sinais claros do seu corpo pra você. Te mostrando que esse relacionamento ele é um alerta pra você. Não tá legal, não tá estável, não tá do jeito que deveria estar. Então, pra recapitular, vamos recapitular. Vamos recapitular essa primeira parte, que é os sinais de alerta no relacionamento quando você está conhecendo a pessoa. O primeiro, o love bomb, quando a pessoa vem muito intensa, já nos primeiros dias ela te ama, ela quer casar, ela quer mostrar pros pais. O segundo, a pessoa é inconsistente entre palavras e ações. O terceiro, a pessoa fala mal de todas as vezes, se colocando sempre no papel de coitado. O quarto, a pessoa desrespeita os pequenos limites seus o tempo todo, desde o início. O quinto sinal, a pessoa fala mentiras pequenininhas que você releva, achando que a pessoa está querendo te impressionar de alguma maneira. E o sexto sinal é que o seu corpo vai trazendo para você informações, né? O seu corpo vai te mostrando, vai te avisando que aquilo ali não tá legal, não tá te fazendo bem pro seu emocional. E aí agora nós vamos passar para a parte dos sinais de alerta quando você tá namorando a pessoa. Aproveita enquanto eu vou beber uma água para você poder comentar, para você poder perguntar alguma coisa que você quiser perguntar, contar alguma coisa, ou dizer se já aconteceu com você alguma dessas red flags. Os sinais de alerta no namoro, quando a pessoa ela tem muitos sinais de alerta já namorando a pessoa, o que eu entendo? Eu entendo que essa pessoa ela avançou o estágio mesmo tendo sinais de alerta anteriores. Porque como eu falei pra vocês, os sinais de alerta eles sempre estão lá. Muitas vezes nós não queremos ver. Muitas vezes nós queremos ignorar para que a gente possa continuar naquele relacionamento. Para que a gente se sinta amada, para que a gente sinta que dessa vez vai dar certo, né? Então, quando a pessoa já está no namoro, eu percebo que ela ignorou todas as outras etapas, porque essa pessoa que está do seu lado, ela não acordou simplesmente um dia completamente diferente do que ela sempre foi e você falou, nossa, mas você não era assim. Não. Ela foi aos poucos mudando, aos poucos fazendo alguma coisa e você foi deixando, liberando aquele espaço. E a pessoa foi aos poucos, se mostrando até que chegou no momento que você falou, não, peraí, isso aqui tá demais. Tá demais. E os sinais começaram quando você conheceu essa pessoa. Os sinais não começaram ali no namoro. Assim como também não começaram no casamento. Mas é sempre bom quando a gente tem a consciência. Quando a gente começa a perceber. E quando a gente resolve dar um basta na situação. Seja procurando uma terapia de casal, quando é o caso de ser casado. Seja decidindo terminar o relacionamento. Porque quando a gente pega a consciência, tá na nossa mão a responsabilidade de resolver. Não é verdade? Aí, indo para os sinais de alerta no relacionamento quando você tem namorado, quando é no namoro. Primeira coisa, é um ciúmes disfarçado de cuidado. Sabe quando você vai para algum lugar, aí você tem um namorado, e aquela pessoa fica te ligando o tempo todo, te liga muito, parece que ela tá com medo, assim, ela quer cuidar de você, quer saber se tá tudo bem, mas às vezes é um evento de trabalho, um evento da sua faculdade, uma coisa da sua família que você não pôde levar aquela pessoa. E ela fica o tempo todo em cima de você ali como se, assim, ela estivesse preocupada com o seu bem-estar. Como se ela quisesse saber se tá tudo certo lá com você, se deu tudo bem. Se tá tudo bem, se precisava dela. Isso é um ciúmes disfarçado de cuidado. A pessoa tá com ciúmes, ela quer entender onde você tá, o que você tá, quem tá perto. Essa pessoa começa a falar dos seus amigos. Ah, suas amigas não gostam de mim. Eu não me sinto bem no meio dos seus amigos. Eu me sinto excluído quando a gente sai com suas amigas. Acho que suas amigas têm inveja de você, suas amigas não gostam de você. Se a pessoa começa a arrumar um tanto de desculpa, falar um tanto de coisa, pra que você entenda que ele quer te proteger, ele quer cuidar de você. Não é ciúme, imagina, não é não. Só que é um ciúmes e uma certa forma de controlar. Ela quer saber o tempo todo onde você tá. Carolina falou assim, ó, narcisista. Quer saber o tempo todo onde você tá? Ó, isso é muito tóxico. Só que quando você quer estar muito no relacionamento, você pega esse sinal e você fala o quê? Ai, olha como ele é cuidadoso. Olha como que ele é um querido comigo. Olha como que ele quer cuidar de mim e me proteger. Nunca tive uma pessoa assim.
Segundo ponto, que tá juntinho com o primeiro, é quando essa pessoa começa a fazer um isolamento progressivo com você, da sua família e dos seus amigos. Se a pessoa começa a falar da sua mãe, começa a falar do seu pai, que sua mãe e seu pai não gostam dele, ou que não gosta de você, começa a falar dos seus irmãos, começa a falar de todos os seus amigos. Então você não vai ter um amigo que presta. Todos os amigos são pessoas que não prestam, que não gostam dele, que não gostam de você, que tem inveja de todo mundo, quer terminar o relacionamento de vocês, que tem inveja do amor de vocês. Toda pessoa que estiver próxima a você, ela não presta. O que essa pessoa quer com isso? Quer te afastar de todo mundo que poderia te avisar que esse relacionamento tá te fazendo mal. Quer te controlar, quer poder falar o que quiser com você, ultrapassar os limites que quiser ultrapassar sem que você consiga sair. Porque uma coisa que eu vejo muito também é uma pessoa que entra num relacionamento tóxico e ela depois não consegue sair. Sabe por quê? Porque ela fica com vergonha de ir lá falar com os pais, não, deu errado, me ajuda. Ela tem vergonha de voltar atrás com os amigos que talvez ela se afastou. Ela fica sem ter a rede de apoio dela para ela poder sair. E aí, como é que ela vai? Muitas vezes tem gente que não consegue sair de um relacionamento assim. Porque sente que não tem apoio de ninguém. Sente que não vai ter ninguém ali por ela. O terceiro sinal de alerta no namoro é quando essa pessoa, ela faz você duvidar da sua própria percepção da realidade. Olha, você vai falar alguma coisa com essa pessoa, você vai reclamar de algo, você vai falar alguma coisa, ela fala assim, não, mas eu não falei isso. Você tá ficando maluca. Você fica inventando história. Você tá caçando motivo pra brigar. Ela faz você se questionar se de fato você não está mesmo exagerando. Você não tá mesmo sendo a louca. Nossa, será que de fato... Vamos lá um exemplo que é muito mesmo comum. A mulher do relacionamento vai lá e pega uma curtida desse namorado numa foto de outra mulher do Instagram, por exemplo, de uma rede social. Ela vai lá e fala, ele vai lá e fala pra ela, não, você é maluca, eu nunca curti foto de ninguém. Você é louca de ciúmes. Como disse aqui, ó, coloca a pessoa como doida. Coloca a pessoa como doida. Quer fazer ela duvidar da própria percepção da realidade dela, das coisas. Só que sabe o que acontece, gente? Quando você passa por um relacionamento assim, a pessoa entra tanto na sua cabeça que você realmente começa a duvidar da sua percepção das coisas. Você realmente começa a se perguntar, não, mas será que eu não tô louca? Será que eu não tô exagerando? Será que isso aqui tá acontecendo da forma como eu tô realmente vendo? E você quer ver quando a pessoa passou por isso antes em casa. Quando ela foi uma adolescente que foi muito criticada pelos pais. Quando ela foi uma criança muito criticada pelos pais. Ela já vem duvidando da percepção de realidade dela lá na infância. Aí ela chega aqui e arruma o quê? Um relacionamento onde a pessoa faz ela duvidar da percepção de realidade dela. Aí aquela pessoa parece que começa a reforçar o que os pais sempre falaram pra ela. Que ela estava exagerando, que ela era muito exagerada, que ela era muito chorona. Cheio de adjetivos que talvez você já ouviu lá na infância. Aí acontece alguma coisa, você fala que isso é falta de respeito, a pessoa fala que você está caçando briga. A pessoa duvida o tempo todo, faz você duvidar daquilo que você está sentindo, daquilo que você está falando, da realidade que está acontecendo, não tá? E aí só o que acontece? Você não tem mais sua família, você não tem mais seus amigos perto para você poder falar assim, ó, o que você acha desse assunto? O que você acha disso que está acontecendo comigo? Você não tem outra pessoa para dar uma opinião, para poder falar. E aí no namoro já falei dos ciúmes, do isolamento, agora falei dessa questão da percepção própria. O quarto sinal é, você sempre pede desculpas, mesmo sem você ter errado. E esse é um sinal muito claro de um relacionamento abusivo. Porque sabe o que acontece? A dinâmica é assim, ó. Você lembra que eu falei lá atrás? Que um dos sinais do seu corpo é você sentir que você está pisando em ovos com aquela pessoa? Pois é. Você vem com aquela tensão ali do sentimento de estar pisando em ovos. Aí aquele clima tenso. Do nada, vai acontecer uma briga. Nessa briga, geralmente, esse é até um sinal que eu vou falar mais pra frente com vocês. Essa pessoa, vocês brigam, e essa pessoa, ela vira a situação de uma forma que você ele vira vítima. Por mais que você possa ter discutido por algo que feriu você, feriu seus limites, te machucou. Entendeu?
essa pessoa, por mais que ela tá errada, ela se torna a vítima. E aí, ela fica sem falar com você. Ela faz uma violência de silêncio. Ela fica em silêncio, ela não fala com você. Ela te pune com o silêncio dela, com a falta de carinho dela. E aí, sabe o que acontece? Você começa a se achar louca, porque lembra? Essa pessoa tá te fazendo duvidar da sua percepção de realidade. Você pensa, não, realmente exagerei. E aí você vai lá fazer o quê? Pedir desculpas por aquilo que você não fez. Pedir desculpas pelo erro que é do outro. Mas como ele tá te punindo com silêncio, como ele está se tratando como vítima e te tratando como se você tivesse errado, você acredita, afinal de contas, você tá sempre exagerando. Né? Você vai lá e pede desculpas. Aí sabe o que acontece? O relacionamento vira uma lua de mel. Ele te oferece carinho, te oferece atenção, te oferece afeto. Até que daqui a pouco, vocês começam a viver naquela tensão de novo. Onde você começa novamente a ter medo, a ficar pisando em ovos. E daqui a pouco rola uma nova briga, rola um novo tratamento de silêncio. E depois uma lua de mel. Sabe, esses relacionamentos são bem instáveis? Geralmente essa lua de mel, ela vem como uma paixão avassaladora, uma coisa louca. Isso aí é o excesso de cortisol e dopamina que tá subindo e levantando assim, ó, dentro do seu cérebro. Seu sistema nervoso que tá assim, ó, dentro desse relacionamento. Aí você não sabe por que seu cabelo tá caindo, por que você tá engordando, por que você não quer sair da cama, porque sua ansiedade tá a mil. O relacionamento. Agora nós vamos pra quinta. Tem gente se identificando que eu tô vendo. Agora nós vamos pra quinta, pro quinto sinal de um relacionamento no namoro, e nós estamos no namoro ainda. O quinto sinal de alerta quando você está no namoro é as críticas constantes a você, mas com um tom de sarcasmo, de humor, sabe? Como se estivesse fazendo uma piadinha, mas tô jogando uma crítica. Sabe aquele famoso passivo-agressivo? Aquele famoso assim que ele tava, você tá gordinha, né? Dá uma risadinha? Pra poder dar uma disfarçadinha naquilo que ele falou? Pra você levar... Aí se você acha ruim, se coloca um limite, a pessoa fala o quê? Nossa, mas você não sabe nem brincar. Eu tava brincando com você. Olha como você tá explosiva. Olha como você tá nervosa. Olha como que não dá nem pra brincar com você. Vocês percebem que um sinal de alerta, ele vai se ligando ao outro? De uma forma que o relacionamento no geral se torna um relacionamento abusivo, se torna um relacionamento tóxico. Boa noite, Eriton. Boa noite, seja bem-vindo. Vocês percebem como que um sinal vai entrando no outro? E quando a pessoa vê, ela tá no emaranhado, ela tá lá dentro de um relacionamento abusivo, onde o emocional dela não tá conseguindo nem distinguir se aquilo ali tá realmente acontecendo, ou se ela está exagerando, ou se ela é intensa demais. E essa parte das críticas disfarçadas de humor é muito manipuladora, sabe por quê? Porque vai abaixar a sua autoconfiança, vai abaixar a sua autoestima. Você já não estava achando que você estava tendo uma percepção boa das coisas. A pessoa ainda vem com isso, de falar de você, de te criticar em tom de humor. Você vai se sentindo um nada dentro da relação. É outra coisa que te impede de conseguir sair. Boa noite, Ian, seja bem-vindo. O sexto ponto e o último aqui, gente, pra gente fechar os sinais de alerta quando você está no namoro, é o seguinte. O sexto sinal é, você mudou quem você é pra poder agradar a pessoa. E esse é um sinal que eu vejo muito em consultório também. É quando a pessoa começa a conhecer alguém, ela começa a mudar a forma que ela fala, ela começa a mudar as roupas, ela começa a mudar o gosto musical, ela começa a mudar tudo, ela se transforma basicamente numa versão masculina daquela pessoa. Ela se transforma. Ela mudou quem ela é completamente a tal ponto que ela não sabe quem ela não sabe do que ela gosta, ela não sabe dos lugares que ela gostaria de frequentar, para onde ela gostaria de viajar, porque ela é só uma extensão do outro. Vocês percebem como que a cada sinal que eu falo, pra mulher que tá vivendo isso, pra pessoa que tá vivendo isso, se torna ainda mais difícil de se desvincular dessa relação, porque vai virando uma teia mental. Porque a cada sinal a autoestima é baixada, a autoconfiança é baixada, a personalidade da pessoa desaparece, a identidade da pessoa não sabe nem quem ela é. E aquela pessoa manipuladora do relacionamento, ela se torna a única pessoa
que a pessoa que está sendo manipulada tem. Ela não tem mais os pais por perto, ela não acredita mais nela, não tem amizade nenhuma mais. Né, Aniele? A Aniele falou exatamente. Pois é. Tudo vai se encaixando para que você não consiga sair. Mas lembrem que eu trouxe lá atrás os primeiros sinais. Os sinais de quando você está conhecendo essa pessoa. Porque esses sinais, eles vão evoluindo. Não é... Você não conhece uma pessoa hoje, e essa pessoa hoje, no primeiro encontro, fala, nossa, você tá louca, não é isso. Não, vai evoluir. Lembra, a pessoa vai testando seus limites. O Eriton falou assim, nossa, aí fica difícil uma pessoa assim. Realmente. E pra pessoa sair desse tipo de relacionamento, é muito complicado. Porque o emocional dela não enxerga do ponto que eu tô te trazendo. O emocional dela enxerga que os amigos se afastaram, que a família, os familiares são ruins, que ela é uma pessoa que não tem uma opinião boa, que não tem uma autoestima boa, ela não se enxerga bem, sabe? Pra ter força de sair desse relacionamento. E agora nós vamos entrar nos sinais de alerta quando você está num relacionamento, mas você é casado com essa pessoa. Porque muitas vezes, gente, até dentro do relacionamento que é um casamento, a gente vive um relacionamento abusivo. Quantos relacionamentos abusivos aí não tem dentro de casamentos? Onde tem muitos sinais, mas você às vezes normaliza esses sinais. Às vezes você não consegue identificar esses sinais. Pois bem, vou começar a falar os sinais de alerta dentro do casamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Se quiser falar alguma coisa também, vocês podem falar e eu vou respondendo aqui na medida que a gente for conversando. Os sinais de alerta dentro do casamento, gente, ele começa com um desrespeito sistemático às suas opiniões e às suas decisões também. Tudo que você fala é descartado, sabe? A pessoa não deixa você ter voz. É como se toda opinião que você fosse dar fosse uma opinião errada. Você fala assim, vamos matricular os meninos, os filhos na escola X. A pessoa fala, não, jamais, escola terrível. Te ridiculariza, entende? Vamos fazer tal coisa. A pessoa te ridiculariza. Demonstra como se sua opinião fosse ruim, fosse péssima. Descarta suas opiniões. Muitas vezes na frente de outras pessoas. Fulana não sabe de nada. Deixa. Não, nem escuta. Isso vai se tornando normal. E vai reforçando o quê? A sua autoestima baixa, lá no chão. O segundo ponto, a gente trouxe até lá, acho que foi no namoro. Foi no namoro mesmo. A gente trouxe esse sinal lá na vez que eu tava falando dos sinais de alerta no namoro, que foi a questão do silêncio punitivo. E uma indiferença emocional crônica. Aquela pessoa, ela consegue te ignorar. Hoje ela te ama, faz demonstrações de amor, é uma pessoa carinhosa, afetuosa, que tem vários sinais tóxicos. Porque acho que confunde muita gente, é que nem sempre um relacionamento tóxico, ele é extremamente ruim. Nem sempre dentro do relacionamento tóxico, aquela pessoa é um monstro. Às vezes a pessoa é um querido. Né? Um querido entre aspas. É um querido que te critica muitas vezes, que faz zombaria com você, mas rindo, brincando. Entende? É isso que confunde muitas pessoas. Tem gente que fala, gente, mas todos os sinais estavam na minha cara, mas eu nunca suspeitei porque ele parecia muito gente boa. Não parecia que ele era desse jeito. Não parecia que esses sinais estavam assim tão nítidos. Porque a pessoa não é ruim toda hora, o tempo todo. Ela oscila. Entre debochar de você, entre fazer uma ridicularização com você, entre ultrapassar os seus limites, entre mentir pra você e entre te levar pra um jantar, entre falar que você tá linda. Lembra do ciclo que vicia dentro do relacionamento e cria dependência emocional? Que é o ciclo de tensão. Você fica achando que tem que pisar em ovos com a pessoa. A explosão, aquela briga do nada. E a lua de mel, onde a pessoa é incrível com você. Porque se a pessoa fosse ruim com você o tempo todo, você ia sair desse relacionamento, você ia embora. Mas ela não quer que você vá embora. Ela quer continuar mantendo o controle sobre você. Se ela quisesse que você fosse embora, ela mesmo ia. Porque essa pessoa não tem dificuldade entre ter uma indiferença com você, entre te deixar em silêncio por uma semana, com você tentando aproximações que ela te ignora. Ela não tem problema em fazer isso com você.
Essa pessoa não se importa com os seus sentimentos, ela se importa com ela, com o ego dela, com o que ela quer. E você sabia que quando você é ignorado pela pessoa que você ama, dói como se fosse uma agressão física? Porque você se sente rejeitado? E já foi neurologicamente comprovado. A dor da rejeição dói como se fosse uma dor física. Dói muito. E você acha que a pessoa que faz um tratamento de silêncio, que te ignora completamente, ela não sabe que tá te machucando? Ela não sabe que tá doendo? Ela não sabe que com isso você tá se machucando, se ferindo? Sabe. Mas sabe também que daqui a pouco vem o quê? Vem a fase da lua de mel. A fase onde vocês vão estar muito bem. Essa pessoa sabe que você não vai embora. Que você não tem coragem de finalizar esse relacionamento. Que você tá louca pra voltar tudo normal. Que você faria de tudo. Até mesmo mudar quem você é pra estar dentro desse relacionamento. Então ela fica tranquila. E o último ponto aqui, o último sinal de alerta dentro de um casamento é quando você sofre de uma solidão relacional. Você se sente sozinha, mesmo estando dentro de um relacionamento. Você tá casada, todo mundo sabe que está casada, você não se envolve com outras pessoas, você não sai, você respeita. Porém, você tá sozinha. Quando ele tá perto de você, ele tá no telefone, tá vendo futebol, nunca te inclui na vida dele direito. Você, que já mudou quem você é, não tem hobbies, não sai mais com suas amigas. Você se sente sozinha. Você olha para um lado, vai deitar na cama, um vira para um lado, outro vira para o outro. Não divide, não compartilham planos, não compartilham sonhos. Isso é estar sozinho dentro do relacionamento. Claro, junta todos os outros sinais que eu trouxe para você. Todos os sinais que mostram um abuso psicológico, que mostram uma violência emocional, que deixam presa você numa teia da dependência emocional. Tudo isso somado à solidão. Você tá casado, você tem alguém, você tem uma aliança no dedo, mas você não tem uma pessoa que você pode contar, você não tem uma pessoa que te leva para fazer coisas que você gosta, para fazer planos do futuro, para poder viajar para onde você quer viajar. Mas você tem aquela pessoa que tá ali com você. Isso tudo é muito triste, mas são sinais de alerta que você precisa analisar dentro do seu relacionamento. Quando você está conhecendo alguém, quando você está namorando com alguém, quando você casou com alguém, é sempre a hora de analisar e perceber se esse relacionamento está te fazendo bem ou não. É sempre a hora de olhar e perceber o que aquele relacionamento tem feito com o seu emocional. Até que ponto aquele relacionamento está sendo de fato saudável para você. E como eu disse durante toda a nossa live, os sinais sempre estão ali. Os sinais, o seu corpo não mente, a sua ansiedade não mente. O seu sentimento de ter que pisar em ovos não mente. A ansiedade, quando passa demais, começa a sair no corpo. Então, observe os sinais desde o início do relacionamento. E como eu disse lá no início, quando a gente começou essa live, nem sei se todo mundo estava aqui, mas o que eu disse pra você, que quando a gente quer muito estar em um relacionamento, quando a gente quer muito ter alguém do lado, quando a gente quer muito que agora dê certo, o que a gente faz? A gente aceita qualquer migalha. A gente aceita qualquer coisa que o outro quer entregar. Porque a nossa vontade de ser amada é tão grande que não importa quem seja, não importa o que tá oferecendo, não importa estar ali. Para que a gente tenha a impressão que dessa vez estamos sendo amadas. Que dessa vez tem alguém. Mesmo que a gente perceba que essa pessoa não está 100% ali. Ou que aquela pessoa está sendo abusiva, que aquela pessoa está nos manipulando. E é isso, gente. São esses os sinais de alerta que eu trouxe pra vocês hoje. Sinais de alerta quando tá conhecendo a pessoa, quando tá namorando, quando casou com a pessoa. Como eu disse, é sempre muito bom estar observando, percebendo os seus sinais. E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram da live de hoje? Foi boa pra vocês? Vocês têm alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Boa noite, Claudiane. Depois vocês mandem pra mim sugestões pra gente fazer as próximas lives também. Pode mandar no meu Instagram. Pode mandar aqui na DM mesmo do TikTok também. Eu quero trazer lives pra próxima semana pra gente continuar falando, porque tem muita coisa pra gente falar de relacionamento, né? Tem uma pergunta, pode mandar.
Manda se vocês têm perguntas. Vai ter mais live. Eu quero fazer mais lives sim, gente. Quero ver se na semana que vem eu trago mais live pra gente falar mais sobre relacionamento, pra gente falar muita coisa ainda. Vocês vêm pra live, vai ser muito bom. A gente tem um grupo também terapêutico. Quem quiser entrar é só falar. Suzete falou que a live foi muito boa. Obrigada, Suzete. Obrigada por sempre estar aqui comigo. E eu quero agradecer vocês, a presença de vocês. Foi muito bom estar aqui compartilhando esse conteúdo. Eu não sei se essa live é possível de ficar gravada, mas se for, eu vou deixar o link lá nos stories do Instagram, tá bom? Letícia, não, amei, você arrasa. Obrigada, Letícia, que bom que você estava aqui. Foi ótimo. Fiquei muito feliz, gente, com a presença de vocês. Na semana que vem eu quero ver se eu consigo fazer lives mais dias por aqui também. E eu conto com a presença de vocês, tá? Conto com vocês aqui comigo de novo. Mandem os temas, mandem perguntas que vocês querem na DM que eu vou respondendo vocês. Obrigada, Suzete. Obrigada por todo mundo, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima live.